Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre JavaScript, onde vamos estudar hoje a respeito do Document Object Model, DOM, também conhecido como modelo de objetos de documento em português, tá certo? Que descreve a hierarquia de objetos do navegador para o JavaScript, de forma a fazer uma especificação sobre como em JavaScript a gente pode acessar esses elementos do navegador, da página, dos objetos que estão na página, informações sobre o arquivo, sobre a página, tá certo, etc. Tá? Além disso, a gente vai estudar a respeito de eventos, tá? A gente vai ver quais são os principais eventos, tá? A gente não vai ter como explorar todos eles. A gente vai ver os principais eventos envolvendo teclado, mouse, etc., que eu posso estar acessando usando JavaScript, tá certo? É uma aula bem extensa, a gente tem 5 objetos principais no modelo DOM e vários eventos, e por isso a gente vai quebrar ele em várias partes, tá certo? Nesta primeira, a gente vai estudar o primeiro objeto, tá? O principal, o top na hierarquia do modelo DOM, que é o window, tá certo? A gente vai ver para cada um deles as propriedades e métodos, respectivamente, tá certo? Que existem e, claro, não tem como a gente dar todas as propriedades, todos os métodos aqui. Então a gente vai ver os mais importantes, aqueles mais comumente utilizados, tá certo? Bom, e o que é o Document Object Model? Tá? Ele se refere a um modelo de objetos de um documento independente de plataforma, ou seja, é como se fosse um acerto entre a especificação JavaScript e os navegadores. Ele diz, olha, eu gostaria de poder acessar seus objetos da seguinte forma, que o objeto tal fosse o objeto raiz, que vai me dar as propriedades com a informação do navegador, da janela em si, que eu tenha também um objeto tal que tenha as informações a respeito do navegador, que possa me permitir que use tais métodos para poder fazer isso e aquilo por meio desses objetos. Tá? Então, ele estabelece, vamos assim dizer, uma descrição de como a gente, nós desenvolvedores, vamos poder, por meio do JavaScript, acessar coisas que estão no navegador, na aba, no documento em si, tá certo? Informações sobre a página, né, sobre o endereço onde a página se encontra, no caso o location, sobre quais são as opções que estão habilitadas no navegador, por meio do Navigator, etc. Tá? Então, a manipulação vai ser feita por meio de propriedades e métodos presentes nesses objetos. Tá? E aí, a gente precisa conhecer um pouquinho a estrutura. Tá? A gente tem 5 objetos principais. Claro, não existe só eles no meu documento. Senão, como é que eu vou acessar um campo de entrada, como é que eu vou acessar um formulário, uma imagem, um parágrafo? Existem inúmeros objetos nessa hierarquia. Tá? E eu recomendo que dê uma olhadinha no site da W3 mais uma vez, tá? No W3 Schools, que ele tem muitas explicações a respeito de cada um deles, tá? Bem mais detalhadas. Tá? A gente vai aqui trabalhando uma introdução ao assunto. Então a gente vai ver que temos 5 principais. Tá? O primeiro é o window, que se refere à janela, e é o objeto de mais alto nível. Todos os demais, eles são, no caso o history, o document, o location, o navigator, eles são atributos dele. Tá? Então são objetos atributos, eles fazem parte do window. Tá? Então a partir do window, por exemplo, window.document para poder acessar o documento, window.location, window.navigator, window.history, seria essa a arquitetura. Só que como a gente tem algumas linguagens, né, sempre que eu utilizo algo que é do nível mais alto dela, eu não sou obrigado a especificar esse objeto. Tá? Então, por exemplo, eu não preciso dizer window.history. Então, quando eu estiver utilizando o objeto history do window, eu posso também dizer history e o que eu quero dele. Tá? Mesma coisa com document. Então, não sou obrigado a colocar o window.document. Se eu quiser, beleza, a correta, o navegador vai reconhecer, porque essa é a forma correta, né, a forma mais completa. Mas, na verdade, basta colocar document, ponto, o atributo que eu quero, o método que eu quero, ele também vai reconhecer. Tá? Então, por ele ser de mais alto nível, eu não sou obrigado a especificar o nome dele. Tá? Isso é importante, porque vocês vão ver mais à frente métodos que existem nele, propriedades, e vão perceber que a gente pode estar fazendo referência utilizando o window, né, o window ponto, o nome do atributo, ou só colocar o nome do atributo, o nome do método. Também tem o location, tá? Para que serve o document, né? Já estava falando do window, já passei direto. O window, então, ele faz uma referência à própria janela. Então ele vai ter propriedades, métodos que eu vou utilizar para manipulação da janela. E o document refere-se ao próprio documento, aquela área, ao barrio, né? A gente tem toda a informação, né, do meu documento. Então refere-se àquela região ali onde eu tenho a questão de cor de fundo, a cor de texto,
título do meu documento e várias outras informações, métodos para poder acessar os objetos. E aí a gente vai ver o Get Element by ID para poder utilizar, para poder fazer acesso a esses objetos a partir do ID. E a gente vai ver que a gente nem sempre é obrigado a utilizar o Get Element by ID. A gente vai ver aqui que existem outras formas mais simples, tá? Apesar de que o Get Element by ID ainda continua sendo muito útil. Eu vou explicar mais à frente alguns casos em que a gente pode precisar dele, tá? O Location, tá certo? Que é um objeto que eu utilizo que corresponde à URL da minha página atual. Então ele me traz informações como o endereço completo da página, qual é o esquema, tá? Apontando qual é o protocolo que está sendo utilizado naquele endereço, o domínio do site, qual é o top level domain, qual é a porta que está sendo utilizada, o caminho da página, a string de busca, tá, tudo isso está dentro do location. Então a gente tem como pegar a string inteira ou quebrada pelas partes que a gente tem interesse. Tá? O history me permite acesso à lista de URLs, aliás, deve me corrigir, né? Me permite um acesso muito restrito, tá? Não é um acesso completo, à lista de URLs visitada pelo usuário até o momento, ou seja, eu posso mandar recuar, né, retroceder ou avançar na lista de URLs, mas eu não consigo ver o conteúdo dessa lista. E aí, quando eu falar a respeito desse objeto, eu vou explicar mais por quê. Tá? E eu tenho o Navigator, que corresponde ao próprio browser, me trazendo informações sobre o que está habilitado ou não no browser, qual é o navegador que está sendo utilizado, enfim, informações do próprio navegador. Tá? Bom, dentro deles a gente vai ter outros objetos importantes, como por exemplo, no document eu posso utilizar uma lista de links para pegar a referência para todos os hiperlinks na página, de âncoras, formulários e e-mails. Mas em vez de utilizar esse caminho, que ia ficar muito grande, por exemplo, eu quero o formulário, né, document.forms, e eu teria que saber qual a ordem dele na página. Seria o formulário 0, 1, 2, 3. A gente vai ter uma forma melhor. A gente vai preferir utilizar um ID para aquele formulário e a gente usa aquele ID diretamente. E aí eu não preciso fazer esse caminho todo. Mesma coisa com imagens. Eu poderia referenciar as imagens de uma página utilizando o objeto, né, a lista images, que tem todas as imagens que estão listadas no documento. Só que aí ficaria um caminho um pouquinho comprido e eu tenho que saber qual é a indexação, qual é a posição daquela imagem na página. Melhor do que isso, a gente vai também fazer o mesmo esquema. A gente vai atribuir um ID para todo elemento que eu quiser referenciar e a gente vai utilizar esse ID. Tá? Então, uma coisa que a gente vai estar utilizando bastante com JavaScript agora são IDs, identificadores em cada uma das tags. Quem estudou comigo aqui a parte de HTML e CSS deve lembrar que eu comentei a respeito dos atributos, do atributo ID, e eu comentei, é muito importante que na minha página eu tenha um atributo único para cada uma das tags. Vai facilitar bastante o trabalho aqui. Então, se eu utilizar várias tags com o mesmo ID, vai dificultar um pouco quando eu estiver acessando esses elementos aqui com JavaScript, tá certo? Uma coisa interessante que a gente tem nos navegadores hoje em dia, por causa da navegação móvel, em dispositivos móveis, é a questão da geolocalização, tá? Então, eu tenho o Geolocation, que é um objeto que me permite acessar a geolocalização do celular, tá certo? Claro, isto se o usuário der permissão. Então, quando a gente tentar acessar a geolocalização, na primeira vez que a gente fizer isso no aplicativo, ele vai pedir permissão ao usuário. Então, se ele confirmar a permissão para a gente vai poder ter acesso à latitude e longitude do mesmo, e com essas informações a gente consegue identificar em qual país, em qual estado, ou se você fizer o uso de algum serviço que converte latitude e longitude em endereço, até o endereço da pessoa, o que pode ser interessante para certos tipos de aplicativos, tá? Como por exemplo o Tinder. Com a geolocalização eu consigo pegar, né, a partir da coordenada dele e determinar quais são as pessoas que moram próximas a ele com um perfil parecido com ele. Olha que bacana, né? Então eu posso também permitir, foi um projeto de um dos alunos inclusive de turma, fazer um aplicativo para permitir a formação de ciclismo, né, no sentido de passeios, né? Então o pessoal quer fazer uma pedalada, né? Então de onde é que vai sair, onde é que vai chegar? Então a pessoa poderia marcar no aplicativo e aí os outros saberiam qual era o ponto de encontro. Então, se você quer um ponto de encontro mais próximo, mais longe de sua casa, geralmente o mais próximo fica melhor, seria interessante eu ter a possibilidade de utilizar a geolocalização para facilitar essa identificação de quão próximo tem os próximos pontos de encontro para pedalada. Tá? Bom, mas vamos continuar. E como eu disse, nosso primeiro objeto, que a gente vai ver nessa primeira parte, é o objeto window. Tá?
Ele possui várias propriedades e métodos. Aqui não estão todas as propriedades e métodos dele. Aqui já está um recorte. E deste recorte eu vou frisar a importância de alguns deles mais do que a de outros. Tá? Por quê? Porque com o tempo, algumas propriedades, alguns métodos estão cada vez mais em desuso. Por quê? Melhores práticas, né? Formas mais seguras de manipular a informação, tá? Experiência de usuário. Então, algumas delas podem não serem mais tão úteis, tá certo? Então, por exemplo, no objeto window eu tenho o name da janela, tá? O que é o name? É um nome, um identificador para a própria janela, tá? Que quando você abre uma janela a partir de um hiperlink com target, né? Vocês devem lembrar disso lá do primeiro semestre. Se eu colocar lá no target um nome de janela que não existe, até agora aberta no navegador, o que ele fazia? Ele abriu uma nova aba com aquele nome, não é mesmo? Então aquela aba com aquele nome, aquele name vai para a janela, tá? Então eu posso utilizar também isso para abertura, a gente vai ver mais tarde, dar um name quando eu estiver abrindo uma nova janela usando JavaScript. Então nesses dois casos, aquela janela vai estar aberta com esse name, tá? E aí eu tenho algumas considerações interessantes sobre isso, né? Porque a janela que é aberta com name, ou que é aberta a partir de JavaScript, ela é considerada que foi aberta de forma programática, por programação. Então ela vai ter algumas restrições, tá? E aí eu vou explicar já sobre isso. O parent é um atributo que faz uma referência para a janela mãe, tá? A janela que abriu a janela atual. Então, quando clica no hiperlink, o parent seria a janela de onde o hiperlink foi clicado, que abriu a nova aba. E se eu estiver utilizando o JavaScript, vai ser a janela que abriu aquele pop-up, que abriu aquela nova aba, tá? Closed é um atributo que vai descrever se a janela já foi fechada ou não. Ué, professor, mas se a janela já foi fechada, para que eu preciso de referência para ela? Veja só, então vamos supor que eu tenho uma página e eu abro uma nova janela a partir dessa página. Eu vou guardar essa referência em algum lugar para ficar mais fácil de manipulá-la, tá certo? E aí, quando essa nova janela for fechada, aquela referência ainda aponta para aquele objeto antigo, tá? Por quê? Porque apesar de que a janela foi fechada, o objeto ainda existe. Então, nesse caso, é interessante que tenha esse atributo close para verificar se a janela ainda está aberta ou não, tá? E a gente vai estar utilizando esse atributo para isso. Frames representa uma lista de todos os iframes que tem na minha página, tá? É um atributo que eu não tenho utilizado, não tenho tido muita necessidade, mas que pode ser interessante. Então, quem trabalha com aplicativos que usam muito iframe, seja iframe para exibir conteúdo de outros sites, como por exemplo de YouTube, Vimeo, etc., pode de repente precisar para fazer uma verificação da lista de iframes que tem lá e ele vai poder utilizar esse atributo. Ou o frame element, que é uma referência para o iframe que contém a janela atual. Então, se eu carregar minha página dentro de um iframe, tá? E eu quiser saber qual é ter uma referência para o frame onde essa página está carregada, eu vou poder utilizar o window.frameElement, vai me retornar uma referência para o próprio frame onde a minha página está carregada, tá certo? Já a gente vai para a parte prática. Agora eu vou falar rapidinho sobre os métodos antes da gente entrar na prática em si. Eu tenho 3 métodos aqui que são ainda bastante comuns de serem utilizados, principalmente nas versões desktop e versões web de aplicativos, que são versões web e desktop, tá? Porque o web, quando a gente vai para celular, eu posso utilizar ainda, pode, eles possuem implementação para esses métodos, mas geralmente o pessoal prefere estar migrando para trabalhar com pop-ups dentro da própria página e não mais o alert, o confirm, o prompt padrão do navegador. Mas repito, ainda é bastante utilizado, tá? Então, eu tenho um método alert que ele faz o quê? Ele abre uma caixa. Aí eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, tá certo? Vou criar uma tag aqui de script. Vocês vão ver que vão ter momentos em que eu vou escrever o script aqui na própria página para ser mais rápido, e outros eu vou escrever num arquivo separado, que é para a gente ter o costume de estar criando nosso arquivo de script em uma página separada, tá? Mas às vezes eu vou escrever aqui mesmo, que fica mais rápido o processo. Então veja só, eu posso abrir um alert, que a gente utilizou na última aula inclusive, tá? Para mostrar uma mensagem. Vamos supor... pronto, aproveitando a onda, né? Vamos mostrar aqui uma mensagem de fica em casa, né? Esse é o momento que a gente está vivenciando. Já estou com a página aqui aberta. Ó, quando executa, qual é o papel do alert? Ele mostra esta janelinha, tá? Este que não é bem uma janela, né? Meio que um pop-up, né? Uma caixinha, um diálogo, com a mensagem que você passou e o botão para fechar. Então a mensagem que eu coloquei foi essa daqui, tá? Geralmente aqui no Chrome ele mostra o nome do domínio, mas como eu estou executando a página localmente, ele acaba dizendo somente essa página diz, tá?
dei um OK, encerrou a janela. Se eu quiser, eu posso utilizar com o window antes, tá? Que, como eu falei, se trata de um método do meu objeto window, tá? Mas eu também posso ocultá-lo. Então, se eu utilizar agora, tá vendo só? Ele funciona normalmente também com o window, tá? Até porque essa é a forma completa, né? Passando o window, ponto, atributo ou método. Só que a gente não é obrigado, no caso do window, declarar o objeto. A gente pode simplesmente colocar direto o método, tá certo? Confirme. Bom, vamos ver o que é que ele faz. Vou criar aqui um confirme. Vou colocar uma mensagem qualquer, né? Para depois eu explicar como é que ele funciona. Aqui é o alerta que estava agora há pouco. E olha só o confirmo que ele fez. Ele criou também uma caixinha, um diálogo, com a mensagem que eu passei, tá? Alert confirme, pronto, eles recebem uma mensagem que eu posso mostrar. Essa mensagem pode ser um aviso, que é o caso do alert, ou no caso do confirm e do prompt, geralmente é uma pergunta. O confirm é uma pergunta que eu quero confirmar algo, o prompt que eu peço uma informação, tá? Então aqui eu estou mostrando uma mensagem qualquer e duas opções, um OK que ele poderia confirmar e um cancelar, tá? Quer ver um exemplo? Vamos supor, aí eu vou comentar aqui o alert por enquanto para não ficar toda hora aparecendo essa mensagem. Vamos supor que eu estou criando um site e aí lá em algum momento a pessoa clica em um botão para excluir um usuário. Excluir um usuário é uma coisa séria, né? Eu vou apagar aquelas informações. Então eu poderia querer confirmar com ele se ele realmente quer apagar aquele usuário. Então eu posso fazer isso aqui, olha. Você confirma a exclusão do usuário. E aí provavelmente eu concatenaria o nome do usuário, alguma informação para ele confirmar se realmente é aquela pessoa que ele quer excluir. Se eu fizer isso aqui, olha lá a mensagem. E a pessoa vai clicar OK e cancelar. Só que agora eu tenho que dizer o que é que eu vou fazer quando der um OK ou cancelar, né? Que até agora eu não estou fazendo nada aqui. O que é que eu vou fazer? Eu posso guardar essa informação em algum lugar. Ó, criei uma variável chamada confirmar, tá? Vou colocar aqui confirmação, para ficar um substantivo. Então, criei uma variável chamada confirmação e vou fazer o seguinte. Se a pessoa confirmar, né? Se confirmação for verdadeiro, que quando ele clica no OK, não vou poder executar agora que estou com o if em aberto aqui, mas quando ele clica no OK, o confirme, ele retorna true. Então veja só, quando ele clica no OK, esse confirme aqui, ele, veja só, ele, na hora que abre o confirme, ele trava nessa linha, até a pessoa clicar em OK ou cancelar. Clicou em OK, significa true, ele pega essa informação e devolve para quem chamou. No meu caso aqui, eu estou guardando agora na variável confirmação. Tá certo? Não se preocupem por enquanto com o uso da palavrinha var que eu estou colocando quando estou declarando. Basta lembrar do seguinte, sempre que eu estiver declarando variáveis, a gente comentou isso na primeira aula, variáveis em JavaScript eu não declaro o tipo. Tá? Então enquanto que em Java a gente coloca o tipo, né? Int, bool, boolean, melhor dizendo, char, string, etc. Né? Ou o nome de uma classe. Aqui, como a gente não tem tipo, eu posso criar uma variável sem a declaração var, sem a palavrinha reservada var, ou com var. Vocês vão ver que na maioria das vezes eu vou estar declarando com a palavra var, tá? Porque para mim fica muito mais legível para quem está lendo que naquele momento eu estou criando uma nova variável, tá? Então eu estou criando uma variável aqui, ó, veja que no lugar do tipo eu vou colocar a palavrinha var sempre, tá certo? Por enquanto basta tentar isso, mais à frente a gente vai estar criando mais variáveis e aí eu vou explicar isso com mais calma. Então cria uma variável aqui para guardar o resultado da confirmação do confirm. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou fazer aqui o código que seria para exclusão. Como eu não vou excluir de verdade, eu vou só mostrar um alert dizendo que excluir, né? Usuário excluído com sucesso. Aqui na verdade iria meu código fazendo toda a exclusão para depois mostrar essa mensagem. Caso contrário, eu vou colocar uma mensagem dizendo exclusão cancelada. Pronto. Vamos ver como é que vai se comportar isso aqui agora no navegador. Você confirma a exclusão do usuário, lembrando que isso aqui eu estou simulando que eu estivesse numa página, a pessoa já clicou no nome de alguém e está querendo apagá-lo. Então, vou clicar aqui em OK. Ó, se eu cliquei em OK, eu mandei um true, um verdadeiro,
guardei em confirmação o valor verdadeiro. Então eu estou dizendo que eu quero realmente excluí-lo. E aí, o usuário excluído com sucesso, foi a mensagem que apareceu. Claro, como eu disse, antes de mostrar essa mensagem, eu faria aqui todo o procedimento de solicitação ao servidor para cancelamento daquele usuário, para exclusão, desculpe, daquele usuário. Dei um OK, encerrei. Se eu fizer um cancelamento, né, clicar no cancelar, ó, exclusão cancelada. Isso aqui retornou falso. Então, se confirmação não for verdadeiro, né, ele vai cair no else. E aí o alert de exclusão cancelada, tá? Então, veja como foi bem simples. Eu posso fazer assim e eu posso até encurtar. Muitas vezes vão ver código que a pessoa não cria uma variável para fazer isso. Ele já faz isso aqui, ó. Eu mesmo às vezes faço isso, né? Deixei aqui direto no if e já coloco assim, tá? Que para mim faz muito sentido, porque eu estou dizendo o seguinte: se confirmar a exclusão, né, aqui está a mensagem, se confirmar, faça isso. Caso contrário, faça isso. Então você também pode já pegar o conforme e jogar direto no if. Agora só lembrar que o conforme sempre retorna true quando a pessoa confirma. Então eu vou colocar aqui aquilo que eu quero que ele faça quando ele confirmar. Então se confirmar, eu faço isso. Caso contrário, faço a outra parte. Veja como você vai se comportar igual, tá? Professor, e quando seria mais interessante eu jogar direto no if ou na variável? Tem gente que prefere jogar na variável sempre e depois manipula. Minha sugestão é, se você precisar dessa informação posteriormente, vamos supor que eu tenho que mandar para algum outro lugar, salvar a informação de que a pessoa confirmou mais tarde, então nesse caso eu tenho que guardar na variável, porque eu não guardei essa informação em lugar nenhum. Eu recebi a informação, já processei e acabou. Não guardei em nenhum lugar se ele confirmou ou não. Então nesse caso, aí eu preciso guardar na variável para que eu possa consultar essa informação posteriormente. Se não, eu posso aplicar direto no if, como eu fiz aqui, tá? E agora eu vou mostrar o prompt, né? Que é o terceiro dessas três opções. Ele abre uma caixinha, né? Igual aos outros, tá? Lembrando mais uma vez, eu poderia fazer assim, né? Vou colocar uma mensagem. Qual é o seu nome? Ele abre uma caixinha sempre com esse input aí, tá? Com esse campo de entrada onde eu posso digitar. Esse campo aí, ele vem sempre como um input do tipo texto, vamos assim dizer. Então ele recebe qualquer informação e vai retornar sempre uma string. Por quê? Ele não tem como ter certeza caso você coloque o número 1, 5, 10, se você quer realmente como número ou como string. Da mesma forma, se você digitar true para poder querer retornar um boolean, ele não tem como saber se você quer realmente um boolean ou se você quer a string true. Então, sempre a informação que vai ser retornada vai voltar como string. Isso é muito importante, porque se você realmente precisar daquela informação formatada como um número inteiro, você vai pôr como um número decimal, você vai ter que fazer uma conversão antes de utilizar aquela informação, tá certo? Então, olha só, eu posso digitar qualquer informação aqui e da mesma forma como o conforme que a gente acabou de ver, ele vai devolver essa informação para alguém. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma variável nome aqui. Veja que eu não vou chamar de name para não confundir com name do navegador, né, da janela, desculpe, do Windows, tá? Então eu posso criar uma variável nome aqui que vai receber essa informação. E eu posso fazer o que eu quiser com ela depois. Por exemplo, exibir um alert cumprimentando a pessoa. A gente vai ver com calma depois também. A concatenação, né, juntar uma string com outra em JavaScript segue o mesmo padrão de Java, de C, de C++, de Pascal, que é usar o símbolo de mais. Tá? Então esse símbolozinho aqui é o que faz a concatenação, ele junta as strings. Tá? E é por isso que tem que tomar cuidado, porque se você estiver concatenando strings ou tentando fazer uma operação de soma entre dois números, se por algum acaso um dos dois números não for realmente o número, for uma string, ele vai entender que você quer fazer uma concatenação. Aí bagunça um pouquinho a sua conta. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos a esse exemplo primeiro. Então, qual é o seu nome? Vou digitar meu nome. Deu Enter. Olá, Cristiano. Mostrou um alert concatenando a mensagem Olá com o meu nome. Tá? Então, como é que eu fiz isso? Criei aqui. Lembrando mais uma vez, usa com o window ponto ou pode usar sem o window ponto antes, tá certo? Não é obrigatório só no caso do window. No caso de demais objetos, a gente vai ter que colocar document.location. E assim por diante. Aqui eu estou fazendo um pedido para que a pessoa dê uma informação. E aí qual é a mensagem que vai aparecer para ele? Isso aqui.
Por isso que eu falei que geralmente com conform e com prompt a gente passa uma pergunta, porque a gente está pedindo uma informação dele, uma entrada dele, seja confirmar ou não algo, seja uma informação textual como essa. Qual é o seu nome? Eu vou pegar essa informação e eu vou guardar na variável nome. E aí eu posso fazer o que eu quiser, tá? Então, prompt a gente usa bastante dessa forma, para receber uma entrada e guardar essa informação. Aí eu repito, já a gente tem visto muitos aplicativos para celular que ainda usam, tá certo, esses comandos, mas aos poucos eles estão migrando, até porque, como a gente viu, são caixas de diálogo padrões do navegador, não tem muito como manipular. Então, o que eles estão fazendo? Estão deixando de fora o uso deles para poder utilizar elementos dentro da própria página, onde eles podem colocar um background, mudar uma cor, fazer um efeito, coisas que eu não consigo fazer com eles. Mas ainda são bastante úteis e funcionam, tá certo? Principalmente nas versões para PC, tá? Versões web para PC, eu vejo o pessoal utilizando bastante ainda eles, tá certo? Então, essa é a forma como eu posso utilizar esses três comandos, tá? O primeiro para mostrar uma mensagem, um alerta, o segundo para pedir uma confirmação do usuário e o terceiro para pedir que ele entre com alguma informação. Já esses outros métodos aqui, eu vou utilizar com a janela em si, abrindo uma nova janela, fechando a nova janela, tá? Mudando o foco para aquela janela, ou seja, trazendo ela para frente, ou tirando o foco, jogando ela para trás. Você já deve ter visto, ainda hoje existem alguns sites que usam isso para propaganda, aí abre uma janela com propaganda e joga ela para frente, né? Então você está navegando, de repente aquela janelinha de propaganda que ele abriu, que estava escondido, puf, aparece na sua frente. Aqui ele faz como? Ele está utilizando o método focus aplicado naquele objeto daquela janela para trazer ela para frente, para dar o foco para ela, tá? E o blur faz o contrário, esconde ela, joga ela para o final, tá? Na sua tela. Então, na hierarquia de janelas que você está vendo, ele vai jogar lá no fundo. O resize tool a gente vai utilizar para redimensionar a janela, tá? Para aumentar ou diminuir a largura e a altura, tá? Então eu passo dois parâmetros, largura e altura. E o move tool eu vou mover ele no eixo X e no eixo Y. Primeira informação aqui é o left, tá? Quanto à esquerda, né? Quantos pixels à esquerda, e a segunda é o top, quantos pixels abaixo eu quero que aquela janela fique, levando em consideração o canto superior esquerdo do navegador, tá certo? Da sua janela. Então, a partir no caso aqui, como é janela, da janela da área visível do computador ou do aparelho, do smartphone, do tablet, etc. Então, a coordenada 00 vai ser essa aqui em cima, tá certo? Bem aqui no cantinho. E aí, quanto maior o X, mais vai se mover nesse sentido. Quanto maior o Y, mais vai se mover nesse sentido. De forma contrária, né? Quanto menor, né? Vai para o outro lado, inclusive valores negativos podem sair da tela, tá? Perceba que para o close, o blur e o focus eu não vou precisar de parâmetro nenhum, tá? Porque esse aqui só faz fechar a janela atual, né? Que eu tiver selecionado. Esse aqui só faz trazer ela para frente, dar o foco. Esse aqui jogar ela para trás. Agora no Open eu recebo parâmetros. E diferente desses aqui que é somente uma string, aqui eu tenho até 3 parâmetros, tá? Na verdade até 4 que eu posso utilizar, a gente só vai ver 3 aqui, tá? Então eu tenho alguns parâmetros que eu vou poder utilizar com esse método. E a gente vai ver agora, tá? Primeiro eu vou mostrar esse exemplo aqui, o 2.1, que tem um desafio para vocês, tá certo? Eu vou deixar vocês resolverem. Vou fazer uma pequena parte aqui, a parte mais básica, e eu vou deixar que vocês resolvam tanto o desafio quanto um outro problema, entre aspas, que não é problema porque ele já está resolvido no próprio exemplo, mas que eu quero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça antes de olhar o código como é que está, tá certo? Então vocês vão pensar, tentar fazer o que vocês acham que está fazendo lá, por trás dos bastidores. Quero que pesquisem na internet, aproveitem para pesquisar na internet, tá certo? Não se limitem quanto a só que a gente vê aqui na videoaula, nos slides, tá? E depois façam também o desafio. Então veja só, o exemplo 2.1 é este aqui. Deixa eu abri-lo, melhor dizendo. Ele está abrindo a página como se não tivesse nome, mas ele deveria... Tá certinho. Ah, porque eu mandei abrir nova aba, desculpa, tem que abrir normal, né? Se eu abrir como nova aba, ele abre com o nome em branco. Mas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses hiperlinks, ele tá vendo aqui o hiperlink? Ele tá abrindo com um target igual a nova janela. Ou seja, como no início não tem ninguém com o nome nova janela, ele vai abrir uma nova aba e vai carregar ele nessa nova aba. Não funcionou naquela hora porque em vez de abrir assim, eu acabei clicando como botão direito, por costume, e abrir como nova guia. E aí ele abre obrigatoriamente numa guia com o nome em branco. É por isso que não apareceu nome nenhum,
que eu estou colocando um alert para mostrar, lá ia de novo, para mostrar o nome da janela no início. Então no início vai executar um alert mostrando o nome. Veja só o nome que a gente deu lá, o target, nova janela. Inclusive se eu clicar em outro hiperlink, né, a gente vai ver que vai abrir na mesma janela. Tá? Nossa, aqui é um festival de cores, né? A gente vê isso depois, tá? Então aqui eu tenho uma página com 4 botões. O primeiro para abrir uma nova janela, tá? Não vai conseguir abrir aqui direto porque lembra que eu comentei a respeito de algumas restrições quando uma janela é aberta de forma programática, né? Ou seja, aberta a partir de programação. Então, para o JavaScript, se eu abrir uma janela com target, ele se comporta como se eu tivesse aberto a janela a partir de JavaScript, de alguma outra coisa. E para evitar que uma janela possa abrir uma nova janela, que possa abrir uma nova, que possa abrir uma nova, o que ele faz? Toda a janela que foi aberta por programação, e ele está considerando como se estivesse aberto via programação, ele não vai deixar que abra uma nova, para evitar justamente esse ciclo de abertura de janelas infinitas, que isso aí inclusive já foi vírus que tinha antigamente uns malware bem chatinho, posso garantir isso, né? Passei por eles. Tá, professor, mas então o que vai acontecer aqui? Para que possa funcionar essa parte aqui, eu não vou poder estar executando diretamente daqui. Eu vou ter que abrir numa nova aba, tá? Vou recortar aqui o endereço. Aí agora sim, veja que a aba não tem nome, então ele não vai reconhecer como se já tivesse sido aberta por programação, tá? E aí eu vou conseguir clicar aqui para abrir uma janela. Então eu vou clicar aqui, abrir janela, e ele abriu uma janela em branco, tá? Porque no código que está lá na internet está em branco. No nosso aqui eu vou abrir lá em branco, tanto em branco quanto com o endereço, e eu vou explicar o porquê, né, de cada uma, né, tá? Vou estar testando. Mas eu estou conseguindo abrir uma janela. Vamos fazer então esse abrir janela funcionar. Eu vou criar a estrutura básica da página, essa parte aqui, e a gente vai criar cada um deles como uma função separada que vai ser executada, tá certo? Então, eu tenho 4 botões. Deixa-me apagar aqui esse código, né? Que isso aqui foi só para a gente ver como funciona, tá? A questão do alert, prompt e do conforme. Então, eu vou criar aqui 4 botões. O primeiro é para abrir janela. O segundo é para redimensionar. O segundo é para mover janela. E o último vai fechar a janela, tá? Eu tenho 4 botões, cada um vai fazer uma coisa diferente do sistema, cada um vai ter uma funcionalidade diferente. Então, lembra que a gente viu a respeito do onClick na última aula, né? Que eu comentei a respeito que é um evento que eu posso usar no hiperlink, mas em qualquer tag, na verdade, botão também aceita. No próprio H2, no próprio body, eu posso colocar um evento e dispará-lo, tá? Usando JavaScript. Então eu vou colocar um evento aqui, tá? Para disparar uma função em JavaScript que vai ter o código que eu vou precisar para abrir uma janela, tá certo? Então, a gente ainda não viu com detalhes a parte de criação de funções, tá certo? Não se preocupe que mais à frente eu vou explicar toda essa parte e comparar com o que vocês já viram em outras linguagens, né? Provavelmente JavaScript ou C, tá? E aí vocês vão ver que é muito fácil, tá? Não muda muita pouca coisa do que vocês já viram. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função. Basicamente eu uso a palavra function no início para dizer que eu estou criando uma função. Como a gente já sabe, eu não tenho a questão de tipagem, então não vou ter que dizer o tipo de retorno da minha função. Em vez disso eu só vou agora já dizer o nome da minha função. Então o que declara que ela é uma função é que vai ter a palavra function, tá? Eu não vou ter que especificar aqui qual vai ser o tipo de retorno, se é int, se é boolean, se é string. Não preciso, porque eu posso retornar qualquer um deles. E eu vou criar uma função para eu abrir janela, que vai preencher logo. Outra função para redimensionar a janela. Outra função mover janela. E outra função para fechar. Pronto. E aí eu vou agora fazer a amarração. Aqui em cima eu criei as funções, tá? Elas estão vazias ainda, então cada uma delas não faz nada por enquanto.
mas eu já quero amarrar com cada um dos botões. Então, nesse botão aqui, que é o abrir janela, eu vou pedir que dispare a função abrir janela. Então, é chamada de função igual como vocês fazem em Java e em outras linguagens. Basta chamar o nome da função e colocar os parênteses. Mesmo que não tenha parâmetro, tem que colocar os parênteses, tá? Mesmo com parâmetro vazio. Vou copiar isso aqui para os outros. Aqui é o método redimensionar janela. E aqui é o mover janela. E por fim, fechar a janela. Pronto, então já fiz a amarração. Se eu clicar em qualquer um deles, vai disparar o método. Quer ver? Vou colocar aqui um alert só para a gente testar. E vai aparecer a palavra abrir. Opa, no meu exemplo, né? Aqui está. Esse é o que a gente está criando. Ai, meu Deus, fechei com title, desculpe. Falha nossa, H2, né? Por favor. Eu não estava fechando a tag H2, tá? Desculpe aí. Então, agora corrigido, tá aqui certinho. Se eu clicar aqui no abrir, veja que ele está chamando a função corretamente. Aqui está mostrando aqui a mensagem que eu coloquei lá. Os outros, como estão totalmente vazios, não vão fazer nada. Só esse aqui que está mostrando esse alert. Então, veja só, ao clicar no abrir janela, ele já está chamando o método abrir janela, que faz o quê? Por enquanto, ele está simplesmente mostrando um alert. Mas a gente viu que a gente pode utilizar o método open, né? Dessa vez eu vou utilizar o objeto window antes dele, né? Para ficar revezando para vocês se acostumarem. E aí o open eu tenho que passar 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o endereço do site. Vou pedir para abrir o meu próprio site, tá? Opa. Pronto. O segundo parâmetro é o nome da janela. Vai se comportar parecido com o target do hiperlink. Bem parecido mesmo. Esse nome que eu passar, se essa janela já existir, ele vai abrir naquela janela. Se essa janela não existir ainda, ele abre uma nova janela e vai chamar essa janela com aquele nome que eu passei. Então eu vou chamar aqui de janela 2. Pronto. Vou dar qualquer nome aqui, janela 2. Tá? Melhor ainda, vou chamar de janelinha. Esse é o name da minha janela que vai ser aberta. Ela vai se chamar janelinha. Pronto. E aí, se qualquer outro hiperlink, qualquer lugar, um formulário, pedisse para abrir no target janelinha, se ela já estiver aberta, vai abrir nela. Se ela não estiver aberta ainda, não tem ninguém, vai abrir uma nova janela. Tá? Esse é o segundo parâmetro. E o terceiro, eu posso passar uma lista de valores para configurar essa janela. Tá? Minha sugestão é que vão até a página W3, tá certo? Deixa eu colocar aqui, pronto, já está aqui. Tem os parâmetros de abertura, tá certo? Do Open. E aí vocês podem dar uma olhadinha nessa lista aqui, ó. Specs, que é isso que eu estou mostrando agora, que são as especificações, são opcionais, para poder abrir o navegador. É uma string que eu vou colocar com todos esses valores separados por vírgula, sempre atributo igual o valor que eu quero atribuir, vírgula, o próximo atributo igual o valor e assim por diante, tá? Perceba que ele mesmo já comenta que alguns atributos são obsoletos. Ele descreve que alguns só funcionam no Internet Explorer ou em outro navegador. Alguns já especificam o valor mínimo, tá? E assim por diante. Ele está dizendo aqui em qual funciona, etc. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir aqui e pesquisar. Como eu disse, essa página W3 e tal, o site inteiro ele é ótimo como referência para a gente, tá certo? Então, usem e abusem. Então, eu vou passar aqui como parâmetro somente a largura. Eu quero que a minha nova janela tenha 200 de largura e 200 de altura. Professor, o que acontece se eu não especificar largura e altura, se eu não especificar nenhum parâmetro? Ele vai abrir como uma nova aba. Tá? Ele não vai abrir como uma nova janela, vai ficar como uma nova aba. Se eu especifico largura e altura, como não dá para definir largura e altura na aba, ele vai abrir como uma nova janela. Tá? Então eu estou abrindo como uma nova janela. Quando clicar aqui no botão abrir janela, ó, abriu o meu site. Ele está aqui com 200 por 200, eu espero, né, que foi o que eu especifiquei lá. Tá certo? Eu posso redimensionar. Inclusive, dentre os parâmetros, eu posso definir se eu quero que seja redimensionável ou não. Segundo a W3, somente funciona no Internet Explorer atualmente, eu acredito que por questão de segurança. Tá?
para evitar que com o redimensionamento alguma informação importante para o usuário seja coberta. Eu acho que por isso que eles não estão permitindo mais, tá? Da mesma forma, a questão da barra de rolagem, que só é permitida mostrar ou não a barra no IE, Firefox e no Opera. O Chrome já não permite mais que oculte a barra se for necessário ter uma barra de rolagem. Tá aqui a janela, tá? Então, para abrir, funciona certinho. Aí, e agora, como é que eu faço para fechar? Alguém poderia dizer, a gente viu, né? Vou colocar aqui embaixo, no fechar logo. A gente já viu abrir, vamos agora ver o fechar. A gente pode utilizar o window.close. Só que tem uma coisa, o window é uma referência para a minha janela atual. Deixa eu mostrar aqui. O window, para esta página, o window com W minúsculo, é um objeto que referencia esta janela, esta aba aqui. Tá certo? Então, quando eu fizer aqui, ó, abrir uma nova, tá aqui. Mandei fechar, ó, fechou a minha aba atual. Tá certo? A aba que eu estava atualmente. Deixa eu reabrir aqui, tá? A depender de onde você está executando, talvez você não consiga, tá certo? Fechar nem a aba atual. Às vezes ele não deixa. Depende de onde é que você está executando a página. Se é programática, ou você está abrindo a partir de um script ou não. No caso dele aqui, então vocês viram que eu não consegui fechar a janela que eu abri. Porque o window.close, o window é uma referência para a janela atual. Eita, professor, e agora? Como é que eu faço se eu estou querendo fechar a nova que eu acabei de abrir? Simples. Eu vou ter que guardar uma referência. Eu vou utilizar mais uma vez uma variável. Repito, né? Em Java, toda vez que a gente está criando uma variável, e em C também, a gente primeiro declara qual é o tipo. Aqui a gente não declara o tipo, porque não é mais amarrado a tipo. Aqui é a tipagem dinâmica. Então eu poderia simplesmente chegar e criar minha variável assim. Eu vou criar uma variável chamada janela. Pronto. E aí eu posso atribuir um valor ou não atribuir nada. Mas a gente vai ver também que dá para declarar utilizando a palavra reservada var. E aí tem uma diferença de quando usa var e quando não usa var. Eu gosto muito de usar var, porque aí fica bem claro para quem está lendo que neste momento eu estou criando essa variável. Tá? Sem essa palavrinha reservada, você vai ver isso aqui solto na página, e de repente você pode não entender o que está acontecendo. Na verdade, eu estou tentando criar essa variável, e aí, sem a palavrinha var, eu tenho que atribuir um valor obrigatoriamente, né? Para que eu possa criar aquela variável. Então, assim eu não sou obrigado, tá? Já eu vou explicar por que eu estou criando essa variável sem especificar o valor, tá? Inicial. E aí, ela agora existe. Agora que eu tenho essa variável, eu posso fazer o seguinte: pedir para guardar nela a referência para essa janela. Exatamente. Open retorna uma referência, que é um objeto do tipo window, só que não é o window da minha janela atual, é o window da nova janela. E aí esse objeto eu estou guardando em janela. Agora eu tenho como referenciar isso aí quando eu for fechar. Então agora que eu estou guardando, ó, eu vou até mostrar aqui. Atualizei, F12. A minha variável janela inicialmente ela está com undefined. Criei, ela foi declarada, mas não tem informação nenhuma guardada nela ainda. Quando eu clicar em abrir janela, abrir a janela, veja, ele está acusando agora que está guardando uma referência para janela. No caso, uma referência para a nova janela que acabou de ser aberta. Tá certo? Então, agora que eu tenho uma referência, eu posso fazer o uso daquela função, tá? Do close. Porque se eu fizesse antes, como a gente viu, ele estava fazendo o window.close fazer referência à própria janela atual. Eu tenho uma referência aqui em janela. Já falei que janela é do tipo close, ou do tipo close, desculpe, do tipo window. Então, o método close, o atributo name, closed e os métodos alert, confirm, etc., todos existem nele. Tá? Então, eu posso fazer uso de qualquer um deles. Então, aqui eu estou pedindo para fechar a janela. Vou atualizar aqui. Abrir a janela. Deixa eu fechar isso aqui por enquanto. Ela está aqui, tá vendo? E eu vou pedir agora para fechar. Cliquei em fechar. Ó, foi fechada a janela. Tá vendo que ela não existe mais? Tá? Basta eu, primeiro, quando abrir uma nova janela, guardar uma referência em uma variável. Tem que guardar a referência para ela, senão não tem como acessar. E aí, quando eu quiser, basta executar o close a partir daquela referência. Fechei. Já deve imaginar que vai funcionar parecido para redimensionar e para mover. Eu vou sempre estar utilizando
a referência janela, tá? A variável janela que está fazendo referência para ela. Então, a gente viu que para redimensionar, a gente vai usar o método resize_to. Cuidado que o T é maiúsculo, não colocar com T minúsculo, senão não vai reconhecer, não vai funcionar. Como eu abro inicialmente com tamanho 200, eu agora vou redimensionar para 400, tá? 400 de largura e 400 de altura. Já vou adiantar e fazer a mesma coisa aqui no mover janela. Vou pedir para mover para, e aí eu vou dizer a nova posição, né? Redimensionar para tal tamanho e mover para a coordenada x e y, tá certo? Desculpa. Como ele começa inicialmente na posição 0, 0 no canto superior esquerdo, estou apontando aqui, mas eu acho que vai inverter quando colocar o vídeo no ar, então deixa eu apontar com o mouse. Então ele começa aqui, a posição 0, 0, e vou pedir para que fique 600 por 300, que vai ficar meio que quase centralizado aqui na minha janela, né? Não vai ficar perfeito não, mas já dá uma distância boa, a gente vê que funcionou, tá? Então, com isso eu criei os 4 mestres de forma bem simples, tá bem rústico, bem primitivo. Eu já vou mostrar alguns problemas que tem aqui, que eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho e que parte deles já está respondido no meu exemplo, vocês podem conferir depois, e tem um desafio que é para complementar, né? Atualizei, eu vou abrir a janela, olha ela aqui, tá? 200 por 200, vou mandar, ó, eu até arrastei, deixa eu deixar ela de novo no canto, né, para a gente poder perceber melhor, mandei redimensionar, ué, cadê? Alterou o tamanho dela? Ah, desculpe, por isso que eu falei que a gente também ia utilizar sem passar o domínio, né? Qual é o problema aqui? Ela não redimensionou, porque vocês devem estar percebendo que eu estou utilizando a partir de um arquivo local, tentando redimensionar uma janela que está na internet, né, que está aqui no meu endereço, cristianosantos.com. O que é que acontece? Eu até posso abrir numa nova janela, uma nova aba, tá, por janela, uma página. Mas, por questão de segurança, como minha página pode querer redimensionar a janela e fazer algumas coisas para ficar melhor a visibilidade das informações para o usuário, para evitar que a janela pai bagunce isso, né? Que de repente, olha só, eu estou abrindo uma janela da Visa, né? Ou que não é da Visa, eu quero fingir que é da Visa, e eu quero esconder alguma informação. Então eu abro e redimensiono, faço alguma coisa assim, ou então até do próprio Facebook. Então eu estou querendo esconder alguma informação importante, ou da Amazon, que tem um contrato lá e eu estou querendo passar a perna na pessoa para acabar comprando ou assinando alguma coisa sem saber. Aí eu quero redimensionar a janela. Eu posso até abrir a janela da Amazon, né, num pop-up, mas aí depois que eu abrir, a própria Amazon vai ter a possibilidade de redimensionar como ele quiser aquilo ali, e eu não vou poder interferir nisso. Por quê? Para evitar que eu esconda alguma informação importante, relevante para o usuário. Então, para evitar isso, se eu estiver usando um endereço da web, ele não me deixa. Para eu conseguir mostrar essa parte aqui agora funcionando, né, eu consigo fazer isso funcionar a partir do meu site, que eu vou mostrar depois. Mas para eu conseguir fazer aqui, agora eu vou ter que limpar esse endereço, tá? Deixar vazia a string, tá? Então, string vazia para ele é como se fosse um endereço local. E aí eu consigo fazer as manipulações, tá certo? Eu poderia também criar uma página localmente, abri-la, e ele também permitiria. Mas como é um arquivo local, o Chrome só vai deixar funcionar se for local, tá? Para eu poder manipular uma página na internet, eu tenho que estar no mesmo domínio dela, ele não vai permitir de fora. Então, meu site cristianosantos.com consegue manipular, redimensionar uma janela que está abrindo uma página do mesmo domínio cristianosantos.com. Se for de outro domínio, ele também já não consegue. Só vir aqui, atualizando. Abrir a página agora em branco, tá vendo aqui, ó, então agora eu consigo redimensionar. Ó, redimensionou, pô, mas eu não estou vendo que ela redimensionou. Tá, mas ela redimensionou, ó. Só que ela não está sendo trazida para frente. Mesma coisa mover, ó. Ele moveu. Ué, mas cadê? Eu tenho que dar um Alt Tab aqui para poder mostrar que ela foi movimentada. Eita, professor, mas eu quero que depois que redimensione, que mova, que mostre a janela, senão a pessoa não vai ver que interagiu com ela. Pois então, para isso que a gente vai utilizar o Focus depois de redimensionar. Então, olha, após redimensionar, eu quero que o foco mude para a janela. Então, eu quero que janela receba o foco. Mesma coisa após o mover. Janela.focus, tá? Após mover, eu quero que janela também receba o foco. Aqui agora. Olha só que legal. Abri a minha janelinha, está aqui em cima, né? A posição 00, tamanho 200 por 200. Mandei redimensionar. Veja que ele, além de redimensionar, agora trouxe ela para o foco, trouxe ela para frente. E eu estou vendo ela aqui no tamanho de 400 por 400, que foi o que eu redimensionei.
Se eu clicar, mover janela, moveu para a posição 600 por 300. Tá certo? E, por fim, o fechar, cliquei, fechou a janela. Tá certo? Se vocês virem aqui no meu exemplo, e aí, como eu disse, eu não posso abrir a partir daqui, porque se eu abrir direto daqui, ele acaba imaginando que é uma janela que foi aberta por programação e por isso eu não consigo abrir uma nova janela. Eu posso abrir a partir de uma nova guia, e aí ele limpa, e aí agora eu consigo. E aí o que acontece? Veja que se eu tentar fechar aqui, eu estou tentando confirmar, né? Tem certeza de que deseja fechá-la? A gente viu alguma coisa hoje para poder pedir essa confirmação, e é do próprio objeto window. Vocês lembram qual é esse método? E ele só tem um parâmetro. É o método confirm do window, e o único parâmetro que ele recebe é a mensagem que eu quero que mostre, que eu vou colocar essa mensagem aqui, tenho certeza de que deseja fechá-la. E aí, clico OK, eu vou confirmar que quero que feche. Aqui no meu exemplo está fechando já, tá vendo? Fechou a janela. Ou posso clicar, fechar a janela e mandar cancelar. E aí ele mostra uma mensagem dizendo que não fechou. E a janela continua aqui, tá? Como é que eu faço isso? Simples. A gente já viu que tem um método de confirmação, confirm. Então eu estou precisando dele agora. Primeiro, antes de fechar, eu tenho que confirmar se é isso que a pessoa quer. Então, assim que chamo fechar, primeiro eu vou querer confirmar. Então eu vou guardar numa variável conf aqui a confirmação. Confirme. Você realmente deseja fechá-la? E aí vai ver aquela parte, né? Se a pessoa confirmar que quer fechar, se conf, nesse caso, aí eu vou fechar, que é o que a gente já estava fazendo, janela.close. Caso contrário, em vez de fechar, ele está mostrando uma mensagem, né? Ufa, que alívio, e trazendo a janela para frente, que é para mostrar que eu realmente não a fechei. Tá certo? É claro que eu não vou trazer a janela para frente depois de fechar, que não tem como mostrar, né? Então só trago para frente se eu não fechei. Atualizei aqui, atualizei. Abri a nova janela, cliquei em fechar. Opa, aqui é o exemplo online, desculpa, eu quero testar esse que a gente acabou de fazer, é esse aqui. Pronto. Cliquei aqui em abrir janela. Está aberta. Se eu mandar fechar, ó, você realmente deseja fechá-la? Cliquei em cancelar. Ufa, que alívio. E a janela vem para frente. Eu coloquei janela.focus. Coloquei. Eu acho que eu acabei clicando duas vezes. Meu mouse está... Peço desculpas que meu mouse está meio indisciplinado hoje, né? Às vezes está dando duplo clique na página. E aí eu... Deixa eu tomar cuidado aqui para não clicar duas vezes sem querer. Pronto, tá vendo? Agora eu consegui não clicar duas vezes. Ele está dando a mensagem, o alerta que a gente colocou, né? Ufa, que alívio. E logo depois janela.focus traz a janela para frente, tá certo? Conseguimos. Se eu quiser que feche a janela, vou confirmar e ele fechou, tá? Como eu disse, eu posso fazer isso assim ou pegar o confirm e aplicar diretamente no if. E aí eu não preciso de variável, não tem problema. E a sintaxe não fica ruim. Olha como é que a gente lê. Se confirmar que ele deseja fechá-la, então fecha a janela. Entendemos de boa, né? Então não fica difícil a leitura desse tipo de mensagem assim, né? Aplicando o confirm direto no if. Agora, como eu disse, se você precisar dessa informação posteriormente por algum motivo, então é bom eu guardar numa variável, porque depois daqui eu não guardei em lugar nenhum, não tenho mais referência para ela. Tá, agora veja só, vou mostrar uma coisa que funciona no que está lá no meu site, que eu não implementei aqui, que vou deixar vocês pensarem, que vai ser um outro além do desafio, né? Então, se você abrir a janela, né, isso aí, se você tentar fechar a janela sem tê-la aberto antes, nada acontecerá, tá? E se você já tiver fechado, primeiro eu vou mostrar se já tiver fechado aí. Abri janela. Fechei. Pá. Se eu mandar fechar de novo, eu estou mostrando uma mensagem dizendo que a janela já foi fechada. Já deve imaginar que a gente não implementou isso no nosso exemplo, né? Ó, se eu abrir janela, mandar fechar e depois clicar novamente, ele fica mostrando de novo. Ele deseja realmente fechá-la? Eu não implementei isso de verificar se a janela já foi fechada. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Essa segunda parte, tá certo? Eu não vou mostrar como é. Até porque
Tem ela aqui no meu exemplo no meu site, vocês podem consultar e olhar lá na função fechar janela, como é que eu implementei essa parte. Só que o que não está no exemplo, e eu vou deixar como desafio para vocês, além disso, né? Então, o primeiro pedaço é que não está como desafio porque já está respondido no meu código. Segunda parte é, se você tentar fechar a janela sem tê-la aberto antes, nada vai acontecer. Veja só, deixa eu carregar a nova página. Então, janela carregada, não abri ainda. Se eu clicar antes, aí, não acontece nada. Por quê? O que foi que aconteceu aqui? Por que ele não fez nada? E como é que eu faço para, em vez de simplesmente não fazer nada, eu mostrar uma mensagem como a janela ainda não foi aberta? Veja que quando ela já foi aberta e já foi fechada, ele já acusa que a janela foi fechada. No que a gente acabou de fazer, não está. Eu quero que vocês tentem, se não conseguirem, dê uma olhada aqui. Agora, no caso da janela que ainda nem foi aberta, ele simplesmente não está dando mensagem nenhuma. Por quê? O que está acontecendo e como você corrigiria para fazer isso? Tá certo? Bom, eu acho que o vídeo já está longo o suficiente, porque a gente explicou vários métodos do objeto window e como eles funcionam. Na próxima aula, na próxima parte desta aula, a gente vai continuar vendo o objeto document, tá certo? Até lá!